Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje nos convida a refletir sobre a misericórdia de Deus para com o seu povo e sobre a nossa atitude diante dele. Na primeira leitura, São Paulo nos ensina que Deus não rejeitou o seu povo, Israel, mas permitiu que ele tropeçasse para que os pagãos fossem salvos e para que os judeus sentissem ciúme e voltassem para ele. Deus quer salvar a todos, judeus e pagãos, pois os seus dons e a sua vocação são irrevogáveis. No Salmo responsorial, proclamamos que o Senhor não rejeita o seu povo e não esquece a sua herança, mas o forma e o educa nos caminhos da lei, para dar-lhe um alívio na angústia. No Evangelho, Jesus nos ensina a sermos humildes e não buscarmos os primeiros lugares nas festas ou na vida, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Jesus nos convida a tomar o seu jugo sobre nós e a aprender dele, que é de coração humilde e manso. Deus é fiel ao seu povo e quer que sejamos fiéis a ele. Primeira leitura. Deus permite o tropeço para provocar o arrependimento. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu pergunto: será que Deus rejeitou o seu povo? De modo algum. Pois também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele desde sempre considerou. Eu pergunto: acaso eles tropeçaram para cair? Não, de modo algum. De fato, o passo em falso que eles deram serviu para a salvação dos pagãos, e a salvação dos pagãos, por sua vez, deve servir para despertar ciúme neles. Ora, se o passo em falso deles foi riqueza para o mundo e o pequeno número de crentes dentre eles foi riqueza para os pagãos, que riqueza não será a adesão de todos eles ao Evangelho? Irmãos, para não serdes presunçosos por causa da vossa sabedoria, é importante que conheçais o mistério, a saber, o endurecimento de uma parte de Israel é para durar até que a totalidade dos pagãos tenha entrado na salvação. E então todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, que ele tirará as impiedades do meio de Jacó. Essa será a realização da minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. De fato, com relação ao Evangelho, eles são inimigos para benefício vosso, mas com relação à escolha divina, eles são amados, por causa dos patriarcas. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A primeira leitura explica o mistério da salvação de Deus para judeus e pagãos. Paulo era um judeu convertido ao cristianismo, que tinha uma grande preocupação pelo seu povo, que em sua maioria não aceitou Jesus como Messias. Paulo se pergunta se Deus rejeitou o seu povo, e responde que não, de modo algum. Deus sempre amou o seu povo e nunca desistiu dele. Mas Deus permitiu que o seu povo tropeçasse em sua incredulidade, para que os pagãos fossem salvos pela fé em Cristo. E essa salvação dos pagãos deveria servir para despertar ciúme nos judeus, para que eles também quisessem voltar para Deus e abraçar o Evangelho. Paulo diz que se o passo em falso dos judeus foi riqueza para o mundo e para os pagãos, quanto mais riqueza será a sua plena adesão ao Evangelho. Paulo revela então um mistério: o endurecimento de uma parte de Israel é temporário, até que todos os pagãos entrem na salvação. E então todo Israel será salvo, conforme as profecias do Antigo Testamento. Deus cumprirá a sua aliança com eles, tirando os seus pecados e enviando-lhes o libertador. Paulo afirma que os judeus são inimigos do Evangelho por causa dos pagãos, mas são amados por Deus por causa dos patriarcas. E conclui dizendo que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou seja, Deus não muda de ideia nem volta atrás no que prometeu. Podemos aplicar essa leitura à nossa vida, reconhecendo que Deus também não rejeita a nós, mas nos chama à conversão e à fé. Podemos pensar nas vezes em que tropeçamos em nossos pecados e nos afastamos de Deus. Será que esses tropeços não foram permitidos por Deus para nos levar ao arrependimento e à busca de sua misericórdia? Será que não sentimos ciúme daqueles que vivem na graça de Deus e têm uma vida feliz e abençoada? Será que não queremos também fazer parte do seu povo e receber os seus dons e a sua vocação? Deus nos espera de braços abertos, pois Ele é fiel e não desiste de nós.
Ele quer nos salvar e nos libertar das nossas impiedades. Ele quer nos dar uma nova aliança, selada pelo sangue de seu Filho, Jesus Cristo. Salmo responsorial. O Senhor nos forma e nos educa na sua lei. O Senhor não rejeita o seu povo. É feliz, ó Senhor, quem formais e educais nos caminhos da lei, para dar-lhe um alívio na angústia. O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças, quem é reto andará na justiça. Se o Senhor não me desse uma ajuda, no silêncio da morte estaria. Quando eu penso, estou quase caindo. Vosso amor me sustenta, Senhor. O Salmo responsorial é um canto de louvor a Deus, que não rejeita o seu povo, mas o protege e o instrui nos seus caminhos. O salmista diz que é feliz quem Deus forma e educa na sua lei, pois encontra alívio na angústia. O salmista também afirma que Deus não esquece a sua herança, mas faz justiça aos seus fiéis. O salmista reconhece que sem a ajuda de Deus, ele estaria no silêncio da morte, mas Deus o sustenta quando ele pensa que está quase caindo. Podemos rezar esse salmo com gratidão a Deus, que nos ama e nos cuida como um pai. Podemos pedir a Deus que nos forme e nos eduque na sua lei, para que possamos viver na sua vontade e na sua paz. Podemos confiar em Deus que não nos abandona nem nos rejeita, mas nos defende e nos salva. Podemos louvar a Deus que é o nosso apoio e a nossa esperança. Evangelho. Sejamos humildes e deixemos que Deus nos exalte. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou de coração humilde e manso. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus ensina uma lição de humildade aos convidados de uma festa na casa de um fariseu. Jesus observa como eles escolhem os primeiros lugares e lhes conta uma parábola. Ele diz que quando forem convidados para uma festa de casamento, não ocupem o primeiro lugar, pois pode ser que haja alguém mais importante do que eles, e o dono da casa venha lhes pedir para ceder o lugar. Então eles ficarão envergonhados e irão ocupar o último lugar. Mas se forem sentar-se no último lugar, o dono da casa poderá lhes dizer para subirem mais para cima, e isso será uma honra para eles diante de todos. Jesus conclui dizendo que quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Podemos aplicar esse evangelho à nossa vida, buscando ser humildes em tudo o que fazemos. Podemos evitar a vaidade, a soberba e a ambição, que nos levam a querer ser melhores do que os outros ou a ocupar os lugares de destaque. Podemos reconhecer os nossos limites e as nossas necessidades, e pedir ajuda de Deus e dos irmãos. Podemos valorizar os outros e servir aos mais necessitados, sem esperar recompensas ou elogios. Podemos imitar Jesus, que se fez servo de todos e se humilhou até a morte de cruz. E podemos confiar em Deus, que sabe o que é melhor para nós e que nos exaltará no tempo certo. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos mostrou que Deus não rejeita o seu povo, mas o chama à conversão e à humildade. Deus é fiel à sua aliança e aos seus dons, mas espera que nós reconheçamos os nossos erros e nos arrependamos deles. Deus também quer que nós sejamos humildes e não nos gloriemos de nossa posição ou de nossa sabedoria, mas que nos coloquemos no último lugar e deixemos que Ele nos exalte.
Que possamos acolher essa mensagem em nosso coração e em nossa vida, e viver de acordo com a vontade de Deus. Que possamos ser gratos a Deus por sua misericórdia e por sua graça, que nos salvam e nos libertam. Que possamos ser testemunhas do seu amor e da sua bondade para com todos os seus filhos. Que possamos ser humildes e servos uns dos outros, seguindo o exemplo de Jesus, que se fez o menor de todos e se entregou por nós na cruz. Que possamos confiar em Deus, que sabe o que é melhor para nós e que nos exaltará no tempo certo. Amém. Deus é fiel, misericordioso e exaltador dos humildes.